Boa tarde, crianças, né? É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos aqui para a gente estar aqui passando para vocês um pouco do conhecimento, né, do ensino de ciências. Desde que a gente iniciou a nossa aula, a gente está falando sobre misturas, né? Misturas, separação de misturas, que é um conteúdo que é programado, né? Que é a ementa do 6º ano. Nas primeiras aulas a ementa, é esse o conteúdo que a OCPC indica para que a gente possa estar passando para vocês. Então, hoje nós vamos estar encerrando esse assunto sobre misturas, separação de misturas. E para a gente compreender melhor, eu resolvi fazer um vídeo mostrando para vocês, apresentando algumas misturas que a gente faz no dia a dia e também com uma separação, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu trouxe aqui no meu material caseiro, né? Como vocês podem ver aqui, nós temos aqui água, certo? Temos também aqui açúcar, que eu trouxe, o açúcar. Trouxe também aqui sal, certo? Material caseiro. Aqui é o álcool. E aqui eu trouxe óleo, né? Não sei se dá pra vocês verem aqui o óleo. Dá, pronto aqui, né? Vocês verem o óleo. Esse aqui é um óleo... que eu já utilizei, né, para assar algumas coisas, eu guardei justamente para fazer alguns experimentos, tá certo? E aqui é um copo vazio, né, que a gente vai fazer as misturas nele. Eu fiz assim o copinho branco, né, transparente de vidro, para vocês poderem observar direitinho as misturas, tá certo? Então, nós vamos usar principalmente, né, a água, que a água é o solvente universal. Por que ela é o solvente universal? Porque ela é a que dissolve ao maior número de substâncias possíveis, é a água que dissolve. A água, ela, nesse sentido, por isso que ela é considerada solvente universal, certo? Porque do universo todo, a única substância capaz de dissolver quase todas as substâncias que existem, quase todas as misturas, separações, no caso aqui é a água, certo? Então, vamos iniciar aqui bem simples, rápido, para não ficar muito prolongado o nosso vídeo. Eu tô com um copo vazio aqui, como vocês podem ver. Aí eu vou fazer aqui uma mistura homogênea, né? Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar água. Coloquei água. E em seguida, eu vou colocar aqui o álcool, que é álcool, né? Pronto. Como vocês podem perceber, a água e o álcool, eles se misturaram de tal forma que eu não sei dizer quem é álcool e quem é água. A única forma que eu tenho de saber que aqui não só tem água é pelo cheiro. Eu cheirando aqui, eu vou perceber que aqui tem um pouco de álcool, né? Mas se eu for observar, não dá pra ver. Só que nas nossas misturas, a gente não observa cheirando. A gente utiliza a visão. Quando eu observo aqui, eu vejo que não tô vendo mais de uma fase, então eu digo que essa substância aqui ela é homogênea. Ou seja, eu só vejo uma fase dela. Eu não sei distinguir o que é água e o que é álcool. Tá certo? Pronto, agora eu vou mostrar pra vocês uma substância heterogênea, né? Eu vou utilizar aqui esse copo, né? Que é o nosso recipiente. Vou utilizar a água e vou utilizar o óleo, ó. Como vocês podem observar, esse óleo aqui é um óleo que eu já utilizei, né? É um óleo que eu reservei aqui pra fazer algumas experiências. Pronto, né? Então, aqui nós temos aqui a água e o óleo. Aí eu vou misturar aqui, né? Mexer aqui. Observem aqui, ó, vai formando aqui, ó, vai mexendo, vai se acalmando, vai formando como se fosse um funil embaixo, né? Mas aí o óleo vai subindo, subindo, até ficar em cima, certo? Ficou em cima aí o óleo, embaixo aqui a água. Então, aqui nós temos uma mistura heterogênea, ou seja, eu consigo visualizar que aqui em cima eu tenho óleo e aqui eu tenho água, né? Que eles não conseguiram ficar juntinhos de forma que eu não pudesse discriminar, né? Ver, né? Dizer, isso aqui é água, isso aqui é óleo, né? Então, quando acontece isso, quando eu consigo visualizar duas fases, eu vejo bem visivelmente o óleo e a água, outra substância que seja, que eu consigo visualizar elas duas, então eu digo que eu tenho uma substância heterogênea, certo? E eu vou utilizar o gelo, né? Tá aqui o gelo. Eu tá aqui o gelo. Vou botar aqui mais um. Tá aqui mais um, né?
Observem aqui, ó. Nós temos uma substância, né, trifásica, com duas... Aliás, nós temos uma mistura trifásica com duas substâncias. A água líquida, a água sólida em formato do gelo e o óleo. O gelo, ele está aqui nesse momento, nessa mistura está heterogênea. Mas o gelo é o quê? O gelo é a água sólida. Então eu tenho... Ele faz parte da mesma substância que a água líquida. Mas nesse caso aqui, eu tenho uma mistura heterogênea trifásica. Se eu tivesse só a água e o gelo, eu também teria uma mistura heterogênea bifásica, com duas fases. Tá certo? Deu para compreender direitinho, né? No caso aqui, eu mostrei duas substâncias, né? Duas formas, dois processos, no caso. Queria só que vocês pudessem identificar o que é mistura homogênea e o que é mistura heterogênea. Esse era o único meu objetivo com relação à aula. Vocês saberem que existe no mundo substâncias homogêneas, são aquelas que a gente não consegue observar, né, as fases delas, e as heterogêneas são aquelas que a gente consegue visualmente ver as fases que elas têm, tá certo? E agora nós vamos para a nossa explicação sobre as separações de misturas, né? Nós misturamos e agora nós vamos separar. Quero deixar aqui claro para vocês que tem substâncias que não é obrigado que eu misture, elas já são misturadas automaticamente pela natureza. Mas quando eu preciso só de uma das partes, então eu faço a separação, por isso que existe a separação de misturas, ok? Então nós vamos aqui ver aqui um método de separação de misturas. Eu vou iniciar aqui, eu vou pegar aqui o material e vou dar aqui um pause, já que eu volto. O nosso primeiro exemplo de separação de misturas sólido, eu vou utilizar aqui o feijão, como vocês podem ver aqui, ó, nós temos feijão e milho. Esse método aqui, ele se chama catação, aonde eu vou catar o que eu quero, vou separar num recipiente, né? Eu vou colocar aqui numa bacia, né? Aí esse processo aqui, ó, que eu faço, ó, tá aqui o meu feijão e tá aqui o meu milho. Aí eu, no caso aqui, eu vou querer separar o feijão do milho. O que é que eu faço? Eu vou estar pegando com a minha mão, ou eu vou estar com uma pinça, ó, como se fosse realmente, eu vou estar catando, por isso que se chama catação, ó. Vou estar catando aqui, ó, o milho, vou estar separando aqui o milho, né? Botando aqui pra parte desse recipiente, ó, aqui só vai ficar milho. E aqui nessa outra recipiente vai ficar só o feijão. Então, esse método de separação que eu utilizei, eu chamo ele de catação. Serve para me separar feijão bom do feijão ruim, feijão do milho, feijão de areia e assim por diante. Quando eu quero só uma das partes, no caso aqui. Agora, nós vamos para o outro método de separação, que é chamado de ventilação. Aqui, para ilustrar, né, eu coloquei aqui uns pedaços de papéis, né, mas no caso aqui, para eu separar, eu teria que ter uma palha. Eu vou separar porque o papel é mais leve, né, para fazer uma ilustração para vocês. Nesse caso aqui, eu vou utilizar duas coisas, né, eu posso utilizar o vento do ventilador para me separar, né, o feijão de uma casca, de um cascalho, o amendoim da casca, né, quando se trabalha com isso. Ou eu vou utilizar o vento natural, né. Aqui, como eu não tenho nenhum nem outro, eu vou usar aqui o meu ar, né, aqui da minha boca mesmo. Então, você vai observar o que é a ventilação. É o sentido realmente de ventar, né, soprar, que eu vou soprar como se fosse a ventilação que vai ser da minha boca. E aí, essas partes que são mais leves, né, o vento vai levar. Então, por isso que eu chamo ela de ventilação, ó. Observaram aí, ó. Entendeu? Pronto, né? Então, aqui eu separei com ventilação. Agora, eu vou mostrar para vocês um outro método de separação, que é considerado chamada levigação. O que é a levigação? A levigação eu utilizo mais em garimpo, né? É onde eu pego aqui um recipiente, né? Que ele seja de aço, né? Aí aqui só é um exemplo, que eu usei uma peneira que tem aqui uma parte, essa minha peneira aqui, ela é ferro aqui. Então, eu vou utilizar ela aqui como se fosse esse recipiente da levigação. E aqui eu vou pegar lá no rio, areia e ouro. Então, eu peguei aqui areia e ouro, né, da minha separação. E vou separar, só quero só o ouro, né? Ou seja, o que for mais denso vai ficar aqui em cima, e o que for menos denso, a água vai levar.
né? Então, esse processo aqui eu utilizo água, né? Eu coloco aqui a água, né? Aí eu vou fazendo isso, né? Isso, vou fazendo isso aqui. Claro, isso aqui é uma demonstração que não tem como vocês perceberem. Eu vou fazendo isso. No caso lá, eles vão botando água, até que o material denso, né, vai ficar em cima. No caso aqui, o ouro, o diamante que eu tô procurando. O movimento é esse mesmo, de levigação, com as duas mãos, né? Porque é grande o recipiente. Aí eu vou girando, girando, girando. Aí o que é menos denso, que é o menos pesado, vai descer com a água, vai embora com a água. E eu vou ficar aqui em cima só com o que eu quero, né? O que eu quero de precioso, no caso, seja ouro, seja diamante ou rubi. Essas joias que eu procuro, né, no sentido desse método de separação, levigação, certo? Nos próximos métodos de separação, eu vou utilizar a peneiração. Aí, nesse método, eu vou utilizar uma peneira, né, outra peneira, aqui normal, e vou utilizar a farinha, certo? Como é que eu vou peneirar? Eu vou pegar aqui, né, um pouco da farinha, vou colocar aqui na minha peneira, e ele realmente se consiste nisso, ó. Eu peneirei aqui, ao que foi fininho vai ficar aqui, e os caroços vai ficar aqui na peneira. Então, esse método de separação, eu chamo ele de peneiração, que é realmente isso, ó, peneirou, tá certo? O nosso próximo método de separação, eu vou utilizar a sublimação, onde eu vou pegar, né, que é um papel, que acontece isso muito nas lojas que fazem blusas, né, com máquinas, né? Eu vou pegar aqui um papel, desenhar aqui um sol, né, só para ilustrar vocês com a tinta, e vou pegar aqui um pano branco, ó, certo? Esse pano branco eu vou tentar sublimar esse papel aqui no pano branco, ou seja, eu vou prensar, né, esse desenho aqui, eu vou prensar ele aqui no pano branco e vou tentar fazer com que essa tinta, que essa imagem vá para o pano branco. Então, esse método de separação, né, chama-se sublimação, né? Tem outro também, que é a sublimação, né, quando é líquido, né, quando eu separo, eu sublimo. Nesse caso aqui, eu vou aquecer das misturas, uma vai se dissipar, eu vou só aproveitar uma, tá certo? Então, vamos para a sublimação, né? Eu tô aqui com um pano branco, como vocês podem ver, vou colocar aqui em cima desse espaço. Aqui eu tô com o sol e eu vou sublimar o sol, vou prensar aqui o sol sobre o pano e depois eu vou mostrar pra vocês o resultado, tá bom? Eu vou parar um pouquinho o vídeo porque demora um pouquinho enquanto essa imagem passa para o tecido, certo? Vamos lá, né? Vou ficar aqui. Pronto, né? Agora eu vou mostrar pra vocês como foi que ficou. Claro que não ficou tão perfeito por conta que o papel é fino. Aí teve que a tinta passou mais, a tinta passou menos, né? Mas aqui só foi pra me ilustrar a vocês. É assim que acontece. Eu prenso sobre ele e aí, numa máquina, aí passa a tintura do papel para o tecido. Nesse sentido, eu chamo-se sublimação. Tá certo? O nosso próximo método de separação, nós vamos utilizar a filtração, certo? No caso aqui, dois métodos. Eu tenho a filtração, eu tenho a extração no mesmo método. No caso aqui, eu vou dar um exemplo do café, coar o café, né? Aqui eu tô com um pano de café, só que você pode também utilizar filtro, tem pessoas que só utilizam filtro. Aqui eu tenho o pó do café, né? Eu vou filtrar o café e vou extrair o café, né? Também ao mesmo tempo, certo? Aí eu tenho aqui, eu vou utilizar esse recipiente aqui, né? De filtração. Coloquei aqui o café, ó. Aí eu vou colocar aqui a água, né? Aqui a água. Ó. Quando eu filtro aqui, ó. Filtrando aqui, no caso aqui eu tô colocando água fria, que a água fria, ela demora mais filtrar, né? No caso aqui, ela não filtra tão bem como a água quente. Aliás, ela não extrai tão bem. Filtrar, ela filtra, porque o que filtra aqui é o tecido. Aqui no caso, o filtrador é esse pano aqui, ele aqui é o filtro, pra fazer aqui a filtração da água com o café, né? Aí eu coloquei aqui a água, né, como vocês podem observar, eu mexo, mas que eu tô utilizando a mão para ser mais rápido, ok? Então, a esse processo eu chamei ele a passagem da água com o café aqui, eu chamo de filtração. E a retirada do café, né? Ficou um café meio fraco aqui, né? Mas dá pra vocês perceberem. É a extração. Eu extraí, né? O café que eu tomo do pozinho,
né? Através do método de separação filtração. O nosso outro método de separação que eu vou mostrar para vocês aqui é a vaporização, certo? Nesse caso aqui, acontece, vou dizer, como se fosse natural, né? Natural no sentido que o homem, ele vai propositar, né? Fazer essa separação, digamos assim, mas que quem vai comandar é o Sol. O Sol é que vai fazer com que aconteça a vaporização, certo? Ou a evaporação, também chama vaporização ou evaporação, que é o processo de evaporar a água do mar, né, a água com sal, e vai ficar só o sal e a água vai se evaporar. Então, aqui no caso aqui, né, no caso aqui, a água do mar, eu não vou misturar, ela já vem misturada, né, a água com sal. Eu vou utilizar aqui o sal, né, como vocês podem observar aqui, então tem um pouco de sal, e aqui eu vou botar aqui a água, né. Ao misturar aqui o sal com a água, né, eu misturei aqui, eu vou transformar ele numa mistura homogênea, vai ficar homogêneo. Porém, eu vou colocar no recipiente, no caso aqui, normalmente eles colocam em tanques, que fica no sol, aí a água vai evaporar todinha e vai ficar só o sal. Aí esse processo chama-se evaporação ou vaporização. Nesse caso, não dá para eu mostrar para vocês como ficou depois, mas vai ficar o sal depois, né? No caso, porque demora muito esse processo, demora muito a evaporação ou vaporização, que é o processo da separação da água do mar com o sal, ok? O nosso último método de separação, né? Não o último porque eu vou explicar outros, porque não tem como eu mostrar para vocês, mas o último assim de experimento, eu vou passar falando, é a decantação. O que acontece com a decantação? Eu tenho duas misturas, né? Sólidos líquidos, no caso aqui, heterogêneas. E aí eu vou separar de forma que eu vou deixar ele ficar ali parado por algum momento, vai decantar. Então, o que vai estar em cima eu vou retirar e vou deixar o que está embaixo. Eu vou utilizar aqui, né, areia, né, e água, né? Então, vou colocar aqui a areia, ó, no recipiente, como vocês podem observar aqui, areia. Aí, eu vou colocar aqui água, né? Água, certo? E aqui, no caso, ela tá decantada nesse sentido. Só que quando ela vem no ambiente, essa areia aqui é porque a areia tá grossa, né? Essa areia aqui tá grossa. Aí, eu misturo aqui, ó, misturo. No caso, quando a areia é bem fininha, nos rios ou nas ETAs, né, que chama de tratamento de água, ela vem bem misturada, né? Aqui é porque a areia, eu não encontrei a areia bem fininha. Aí o que acontece? Eu misturei aqui, aí pra decantar, né, eu vou esperar que essas partículas, não sei se dá pra vocês verem aí bem miudinho as partículas, elas vão se depositar no fundo do recipiente, ó. Ela vai se acalmando por algum momento, né? Ó, tá vendo essas partículazinhas? Elas vão se decantar todinha, vão chegar lá para baixo do recipiente. Ou seja, vai ter aqui um momento que a água vai ficar limpinha em cima. Aqui vai ficar só a areia aqui embaixo, né? Como vocês podem perceber, ó, porque é até rápido no caso aqui, porque eu tenho partículas muito grossas, né? São partículas maiores. Mas elas vão se depositando devagarinho, ó. Devagarinho. Aí esse processo chama-se decantação. Aí esse processo também ele é feito em laboratório, com o quê? Com um decantador, né? Que é como se fosse um funil de decantação, é um decantador. Nesse caso aqui, é num recipiente com água e óleo, né? Para me decantar também. Aqui o óleo tá em cima, aí eu vou fazer a separação, eu vou estar puxando a água, né? Aqui, por esse funilzinho aqui embaixo, e deixando aqui o óleo em cima, também é chamado de decantação, ok? E o outro que eu falei na aula, mas não representei aqui, né, é a centrifugação. No caso aqui, a centrífuga que acontece nas máquinas de lavar roupa, né, como eu falei pra vocês, tem a centrífuga, tem a centrífuga. E aí, o que acontece, né? Eu também separo o mais denso do que o menos denso. Né? Também tem, na centrífuga, tem do óleo também, a água e o óleo, porque são misturas que são, no caso aqui, eu posso também fazer essa centrifugação tanto de sólido, como líquido e líquido. E como líquido e sólido, entendeu? No caso aqui do óleo e da água, é uma separação de líquido, né? O óleo é líquido, mesmo que seja mais espesso, mas ele é líquido. E a água também. Aí nesse processo eu vou tipo como se fosse girando, né?
girando, 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 certo? Girando, bem rápido. Aí, o que for que vou separar um do outro, né? Mas isso aqui eu tenho que ter um aparelho também, para poder fazer a separação. Essa outra separação que chama-se também centrifugação. E no caso da máquina de lavar, né, com a água da roupa, né, também vai girando como se fosse um catavento, aí lá dentro da turbina da máquina, e aí vai separando a água a roupa vai ficar dentro da máquina e a água vai sair pelo um caninho, né? Então também chama-se processo de centrifugação, ok? A separação também que eu não falei pra vocês foi a separação magnética, que é o que acontece com o ímã, né? Eu vou separar os meus objetos de ferro, né, de metal, de algumas coisas que eu não quero, de algum serragem ou algum pedaço de madeira. Então eu coloco um ímã, né, que é bem grandão assim, eu coloco em cima, aí o ímã vai puxar o ferro e vai ficar lá só o cascar daquilo que eu não quero, tá bom? Então é isso, né? Eu queria mostrar pra vocês as misturas e métodos de separação. Eu espero que vocês tenham entendido. Desculpa, o vídeo ficou um pouco grande, mas é porque é necessário, porque são vários métodos de separação de mistura e não tinha como fazer diferente, tá bom? Então eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa pode me perguntar. Por mais um abraço, né? Muitas saudades de vocês. Espero logo, logo a gente possa se encontrar presencialmente e a gente vai